Agora sim, E aí, tá me tudo ouvindo? bem? Tudo bom? Tudo bem? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo super bem, sim. Que bom. Então já estamos aí no horário. Bom, boa tarde aí, boa noite a todos. É com grande satisfação aí que nós aqui do IBET Rio estamos realizando mais essa live, né? Nossa live de hoje é em conjunto com o grupo de processo tributário analítico, o PTA do IBET. E nosso tema de hoje, nós vamos enfrentar aí um tema relevante para quem milita aí no contencioso tributário, né? Trata-se da conexão, né, e o processo tributário. E para isso, nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos que a professora Camila Vergueiro, que é mestre da PUC, doutora agora recentemente pela Unimar, coordenadora do Grupo de Processo Tributário Analítico, PTA do IBET, professora do IBET. E, professora, muito felizes e honrados aí com a sua presença mais uma live aqui nossa, de tema de processo, processo puro. E estamos aí, a palavra é sua. Oi, tudo bem? Janô, pessoal, boa noite. Para quem já chegou aí, tá, né, começando aí a nossa, nossa live de hoje sobre o tema da conexão. Queria agradecer demais, demais, Janô. Fiquei muito feliz com o seu convite do Paulinho. Eu tô super feliz de estar aqui, assim, eu venho na pessoa da Camila, mas sem dúvida nenhuma é uma oportunidade para o grupo, né? De uma certa forma, e até você também é membro lá do grupo, né? Começou a participar, tal. A gente ficou muito feliz. Então, é uma oportunidade não só de eu falar, trazer as minhas ideias aqui, mas especialmente da gente apresentar as ideias do grupo, né? O que a gente vem discutindo lá no grupo de processo, porque a gente já se reúne há 25 anos, né? E, cara, faz todo esse tempo que a gente vem tentando tornar um pouco mais adequada, né, as soluções do Código de Processo Civil nessa específica seara, né? Porque assim, todo mundo é advogado, né? Juno, concorda comigo? Todo mundo é advogado, né? Isso E aí aí, a gente se socorre do CPC, não tem. não tem saída. Não tem. Não tem escapatória. A gente não tem uma codificação própria. Legislação que talvez a gente tenha aí, a LEF é de 1980, antes da Constituição de 88, antes de todas as alterações que o CPC de 73 passou. Então, assim, essa é uma preocupação muito grande a nossa de enfrentar, né, os temas de processo com esse binóculo aí, né, pelo fato do processo ser disparado por um problema na relação entre fisco e contribuinte que tem as suas peculiaridades, né? Então a leitura que a gente procura fazer, né, vem assim continuamente se esforçando para fazer para adequar um pouco as regras de processo civil, que são regras gerais, né, que se aplicam a todos os conflitos de direito material não penais, né, porque aí a pessoa se socorre lá no Código de Processo Penal, e a gente procura fazer essas adequações dentro do contexto, né, das regras do Código de Processo Civil, dentro do contexto de um problema de direito material tributário. Né? Então, assim, eu fico muito feliz de ter recebido esse convite, de poder aqui apresentar e divulgar as nossas ideias e tal, né? Você tem participado assiduamente lá nas reuniões, espero que esteja gostando, né? Sim, gostando muito, muito feliz. Os debates agora estão, né, sendo direcionados para a questão aí da reforma tributária, É, mas apesar disso, o tema de hoje, vamos dizer assim, é muito mais a ideia, né, como a gente conversou, fazer uma provocação para reflexão do pessoal que atua no contencioso, né? Pensando nessa proposta de afinamento do assunto do processo no direito tributário em conflito,
partindo de uma regra do Código de Processo Civil para as pessoas, vamos dizer assim, testarem, né, essas categorias gerais e começarem a testar, né, fazerem essas reflexões no contexto do processo tributário, olhando, né, os dispositivos do Código de Processo Civil, mas se atentando para essas especificidades aí do direito tributário em conflito, né? Não sei se você quer fazer uma introdução aí sobre o tema, para a gente fazer meio que uma conversa, fazer alguma pergunta, como que você quer conduzir. Fica à vontade, senão eu... Não, pode começar. O tema com certeza é um tema atual, é um tema que não vem sendo provocado aí muito no dia a dia, e para quem está no contencioso aí, é um dia a dia, questão do dia a dia, aí, execução fiscal, com anulatória, com embargos, e com certeza é muito relevante. Não, legal, legal. Então tá, pessoal, a minha ideia aqui para esse momento era trabalhar o que o título, né, da live fala como a nova conexão do CPC de 2015. Porque, de fato, e aí, assim, o dispositivo normativo que eu vou tratar é o artigo 55 do Código de Processo Civil de 2015, e eu vou até pedir aqui a licença poética aqui para fazer a leitura, parcialmente, né, das partes que eu reputo relevante aqui para a nossa conversa, para que vocês possam compreender o porquê que eu fiz a opção da gente conversar sobre isso, né, pensando nisso, né, Janô, como eu falei para você, levantar a bola para a gente discutir isso no ambiente do processo tributário, né? A gente sabe lá que o artigo 55, o caput, estabelece o seguinte: reputam-se conexas duas ou mais ações, quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. E aí o parágrafo 1º estabelece: os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. Porque é uma questão aí da jurisdição, de hierarquia da jurisdição. Não daria para aproveitar uma decisão. Faz todo sentido estabelecer, vamos dizer assim, essa limitação temporal aí da determinação da reunião. Mas essa regra do caput, do artigo 55, ela segue o que a gente já tinha no CPC de 73, que era a ideia de conexão quando eu tinha uma comunhão de pedido ou de causa de pedir, certo? E aí, como as ações, na verdade, no final das contas, tratariam do mesmo assunto, elas devem ser reunidas para que a solução do caso seja o mesmo, né? Podemos dizer dessa forma, né? Não haja um conflito de decisões no exercício da jurisdição. É uma solução, na minha visão, que promove eficiência na prestação da tutela jurisdicional, ela reduz custo tanto para o particular, né, que que provocou a jurisdição, como também o custo jurisdicional de ter que ter mais de uma ação envolvendo, né, o mesmo assunto. Só que esse cenário é um cenário que a gente já convivia no CPC de 73, né? E aí a gente tem, vamos dizer assim, a partir do parágrafo 2º, né, especificamente nos parágrafos 2º e 3º, que é onde vamos dizer, o foco temático aí da minha provocação, e assim que fique bem claro aqui para o pessoal, né, mesmo para trazer para vocês refletirem, né, quem é da advocacia, eventualmente utilizar, poder testar essa sugestão que eu vou fazer para vocês. Aqui não é uma tese processual, né? Mas é baseada numa interpretação desses dispositivos que eu acredito ela se impõe a partir da vigência aqui do CPC de 2015. O que acontece? Nós temos, na minha visão, uma ampliação do que, a partir do CPC de 2015, do que vem a ser ações conexas, né? E isso está ali evidente, né, normatizado no parágrafo 2º, que até eu posso fazer uma breve
menção aqui para vocês, né? Esse parágrafo 2º, ele incorporou normativamente uma orientação de jurisprudência do STJ. Né? Então, pensando no processo tributário, ok? Estou aqui sempre com esse binóculo, pensando no problema entre fisco e contribuinte. Né? Então, assim, muito embora seja normativamente né, tenha sido positivada essa orientação da jurisprudência, era algo que já vinha sendo debatido, né, vamos dizer assim, na seara lá do Poder Judiciário, e que aí, em função da estabilização da jurisprudência a respeito do assunto, o legislador do CPC de 2015 resolveu sedimentar, positivar e colocou ali. E aí, o que estabelece o parágrafo 2º? Né? E aí é que onde a gente começa a ver essa extensão, essa ampliação desse conceito de conexão. O parágrafo 2º estabelece o seguinte: aplica-se o disposto no caput, né? Que é a ideia de conexão. A execução de título extrajudicial e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. E aqui fica, né? Vamos só dar um nome aos bois. Execução de título extrajudicial, aqui a referência é a ação exacional do fisco, que é a ação de execução fiscal, ação de cobrança, certo? Então, aqui colocamos bem aqui. Aplica-se a ideia de conexão na execução fiscal, entre a execução fiscal e a ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico. Imaginando aqui uma ação anulatória de débito fiscal em que se discute a mesma dívida tributária executada, certo? Só que por que a gente tem que enxergar como uma renovação da ideia de conexão do CPC de 73, vamos dizer assim, fulcrada na posição da jurisprudência do STJ? Porque, veja, no caput, a conexão é quando há comunidade de pedido e causa de pedir. Se a gente olhar o pedido da execução fiscal, ele quer o quê? O pagamento. Esse é o nosso verbo. Na execução fiscal, o verbo é pagar, certo? E na ação anulatória? Ao contrário, é o não pagamento, é anular. Eu não tenho uma coincidência de pedidos. Então, seria um fator que eliminaria a ideia de conexão. O segundo, a causa de pedir. Na execução fiscal, causa de pedir, o que move o fisco a ajuizar a execução fiscal? É o inadimplemento, é o não pagamento. Essa é a causa de pedir. Constatado o inadimplemento, pau! A execução fiscal pode ser ajuizada dentro do prazo, mas nem vamos entrar nessa questão. Quando a gente pensa numa ação anulatória de débito fiscal, uma ação anti-exacional de iniciativa do contribuinte, qual que é a causa de pedir? Aí a gente tem um leque grande. Mas vamos trabalhar aqui para a gente deixar estreita a conversa, bem didática. A gente poderia ter ali uma causa de pedir alegando a decadência, para justificar o não pagamento, a anulação do crédito. A gente pode ter um fundamento atrelado à inconstitucionalidade da lei que fundamentou aquela exigência tributária. Então, eu não tenho minimamente a possibilidade de falar que essas ações, dentro do conceito, né, de conexão do caput, elas estariam conectadas e justificar-se-ia a reunião. Quando a gente faz a leitura agora do parágrafo 2º, inciso 1º, aí a gente já constata que essa ideia que eu estou sugerindo aqui de uma ampliação do que é conexão como uma regra geral, direcionada para o processo tributário, certo? Ajuizada execução fiscal relativa a uma dívida tributária e ajuizada uma ação anulatória de débito fiscal, hoje, nos termos do parágrafo 2º, inciso 1º do artigo 55, essas ações são conexas e elas têm que ser o quê? Reunidas para julgamento concomitante, para evitar decisões díspares, né? Posso aqui até colocar, já não acho que vale a pena, a gente imaginar a seguinte situação. Eu entro com a ação anulatória de débito fiscal, ganho, né? E a execução fiscal ela vai prosseguindo, tem penhora, né? Vamos imaginar um contribuinte descuidado, que não tem um advogado que está ali muito atento também, eventualmente, a essa questão tributária, né?
E ele deixa a execução fiscal correr, porque ele fala, pô, eu estou discutindo ali na ação anulatória, e aí, no final das contas, né, a ação anulatória ele ganha, e a execução fiscal eu tenho ali uma penhora, e tenho uma alienação, um leilão, alienação dos bens, conversão em renda. E aí? Né? No final das contas, eu tenho respostas distintas, a dívida não devia ser paga, mas por força da ação anulatória, mas a execução fiscal prosseguiu, então eu tenho um problema. O código ele vem de uma forma fantástica resolver esse problema, pautado na jurisprudência do STJ, como eu coloquei anteriormente. Né? Ele, vamos dizer assim, tudo nesse país precisa ser posto na lei. Né? Isso, infelizmente, tem que estar na lei. Bota na lei que muda o mundo. Né? Então, colocaram ali o que antes a jurisprudência já vinha no sentido que a jurisprudência já vinha se pronunciando. Né? E aí a gente tem o inciso 2º, que fala as execuções fundadas no mesmo título executivo, que não caberia a gente tratar aqui. E aí nós temos o parágrafo 3º. E aí o parágrafo 3º, para mim, eu imagino a seguinte cena, Janô, porque eu sou muito de criar fazer essas metáforas. Eu leio as coisas e aí eu desenho na minha cabeça a situação. É tipo assim, imagina uma porteira fechada, alguém chega e mete uma bota e pau, escancara. Né? O parágrafo 3º, ele vai lá e estabelece o seguinte, vou fazer a leitura aqui. Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. Meu Deus do céu! Por isso que eu disse, essa ideia de, abrir uma porteira gigantesca, né? Vamos dizer assim, não que eu acho que a gente vá dar dentro do contexto do que eu vou apresentar aqui para vocês, eu vou imaginar essa porteira aí arrebatar. Não, agora então reúne tudo, não importa, o juízo competente e vamos fazer uma farra. Não, a ideia é fazer uma interpretação, né, precisa, para que seja útil aí no dia a dia da advocacia. Né? Então, assim, a questão toda, né, vamos dizer assim, o panorama, a necessidade de eu abordar fazer a leitura até dos dispositivos é para que a gente entenda a amplitude que a ideia de conexão ela alcança hoje no contexto do Código de Processo Civil, que é a regra geral, que é onde nós, do contencioso tributário, bebemos a nossa fonte para resolver problemas entre fisco e contribuinte. E aí é que vem, na minha visão, a problemática, que é onde eu gostaria que a gente começasse a testar as disposições. Porque a gente sabe, né, que existem varas especializadas. A gente até conversou um pouquinho sobre isso, né, Janão? Existem várias especializadas em que ali, de acordo com as regras de administração judiciária, né, de determinados tribunais, eu posso falar do TJ, do TRF, essas varas especializadas, o juízo ele tem competência absoluta, né? Ou seja, ele só pode tratar especificamente daquelas matérias que estão sob a sua competência determinado na legislação de regência vamos dizer assim, da distribuição da jurisdição nos tribunais. Eu acho que fica mais claro a gente utilizar essa expressão. E aí é que eu acho que a gente começa a ter um problema, né? Que em mim, pessoalmente, me levou à reflexão. Por quê? Se eu tenho uma determinação no parágrafo 1º de reunião entre a ação de conhecimento e a ação executiva, pensando em execução fiscal e ação anulatória, só para a gente ficar nesse exemplo que eu já trabalhei aqui com vocês. Né? Se o código reconhece essa conexão e para evitar, né, eles
expressamente coloca aqui como decisões conflitantes, decisões contraditórias, mas eu acho que isso tem muito a ver com efetividade, com eficiência na prestação da tutela jurisdicional. Então, assim, muito embora a gente seja essa, vamos dizer assim, a literalidade do texto, eu acho que o objetivo não é só nesse sentido. É justamente resolver o problema tributário, né, dentro do nosso binóculo, o problema tributário com eficiência, né? Porque um contribuinte não pode ter uma decisão anulando o crédito tributário e uma outra decisão, ou um outro processo, né, em que são promovidos atos de expropriação patrimonial sobre o mesmo crédito tributário. E um segundo, né? E dentro desse contexto de eficiência na prestação da tutela jurisdicional, que é um dos pilares do Código de Processo Civil, é evitar que eu tenha uma pluralidade de processos tratando de uma mesma questão. E em matéria tributária, se a gente parar para pensar, execução fiscal ajuizada, ação anulatória ajuizada, o juiz manda prosseguir a execução fiscal, ignora a ação anulatória, ou eventualmente não ignorar, porque ele simplesmente resolveu ignorar. Não tem causa suspensiva de exigibilidade, ele manda a penhora de bens, e ele determina o oferecimento de embargos, né, desconsiderando a ação anulatória, porque pode acontecer. Né? E aí, como fica? 3 processos judiciais tratando do mesmo crédito tributário. Ô, Janô, fala para mim. Isso Loucura. Não, loucura. Economia processual. Né? Pensando no processo e pensando nessa questão do custo do processo pro poder público. Pô, então, na verdade, o dispositivo, ele, na minha visão, ele tem esse objetivo maior. Né? Não só olhando para as partes do processo. Essa é outra perspectiva, né? Que a gente não pode esquecer, né? Que hoje permeia aí a atividade pública em qualquer de seus poderes. Né? Eu tenho que ser eficiente, né? Pensando aí no exercício da jurisdição. Bom, então daí o que acontece? Vamos imaginar a seguinte situação, que é a proposta que eu faço aqui para vocês aí como uma solução. Vamos imaginar que vocês tenham um caso e de um auto de infração ajuizam uma ação anulatória de débito fiscal para o seu cliente, certo? O valor da dívida é alto, vocês não conseguem a suspensão da exigibilidade, é um cliente que não tem uma boa capacidade econômica, não consegue fiança, e necessariamente o processo de positivação da obrigação tributária vai prosseguir, certo? Porque ao mero ajuizamento da ação anulatória não suspende a exigibilidade. Eu preciso de uma causa suspensiva de exigibilidade, tutela provisória, depósito e, eventualmente, aí a gente tem como defender a questão da garantia, né? O oferecimento da garantia, mas nem vamos. Podemos até deixar para uma outra oportunidade, mas não vamos entrar. Vamos hoje só pensar na questão da conexão. Não suspende a exigibilidade, a execução fiscal prossegue. Aí, né? Aí já está sem CND, já está no CADIM, a dificuldade de crédito ainda é maior, porque você já está mais enrolado, aí já dificulta mais. Não, né? Pronto, aí a pancada é uma atrás da outra. Né? A condição de inadimplência para o contribuinte é muito periclitante para a saúde da empresa, né? Pensando em empresa não só no empresário, mas na empregabilidade que a empresa promove, né? Também nos tributos que a empresa promove. Não é interessante para ninguém, né? Essa condição de inadimplência. Mas vamos pensar nesse cenário. Se você defende o seu cliente, ajuiza uma ação anulatória de débito fiscal, não suspende a exigibilidade, o fisco vai lá e ajuiza a execução fiscal. Dentro da minha interpretação, hoje, a norma que eu construo hoje é que, nos termos da Lei Federal, Código de Processo Civil, se a ação anulatória ela é ajuizada antes da execução fiscal, o juízo da ação anulatória necessariamente tem que atrair a execução fiscal. Eu preciso reunir, certo? Só que aí eu relembro todo mundo aqui, relembro você, Genô.
a gente tem aquela questão do problema da regra de competência absoluta. Absoluta. A vara cível da ação anulatória pode tratar de execução fiscal. Eu tenho a vara especializada. Como que eu resolvo isso? Bom, se a lei tem que prevalecer sobre o ato do órgão aí, do tribunal, a gente hoje precisa reavaliar essa ordem institucionalizada na vigência do CPC de 73. Porque hoje nós temos um novo cenário normativo, certo? Então, é essa a minha proposta, né? O que a gente verifica até a aplicabilidade desse dispositivo quando a execução fiscal é ajuizada antes. Ajuizou a execução fiscal. Vamos imaginar aquele seu cliente que descansa, que dorme, aí ele é intimado da penhora e esquece, te avisa depois do prazo para embargos. E nem contando em dias úteis você salva o rapaz, não? Aí, né? Sei lá, né? A gente até se arrisca de vez em quando. Bom, maravilha. O que vai restar para você fazer para esse cliente? Ajuizar a ação anulatória. O que você vai fazer? Você vai poder, eventualmente, ajuizar na vara da execução fiscal? Não vejo problema nenhum. Porque a ação anulatória assume a natureza ali dos embargos. E poderia haver a distribuição, conexão. Ah, mas aí tem vai gerar o mesmo problema. Mas é a competência absoluta. Então vai ter que ir para a vara civil. Peraí. Mas e o novo código? Certo? Essa regra. E aí, penso que, assim, vamos ter que readequar a forma dessa distribuição das competências, de acordo com essa regra aqui do Código de Processo Civil. Posso até colocar aqui, Genô, para você e para o pessoal, que eu já testei. Eu já fiz isso. Porque, assim, nada... Assim, a gente, para mudar alguma coisa, não adianta só colocar na lei. Coloca na lei, ninguém usa, ninguém fala nada e continua seguindo tudo como era antes. Então, não adianta mudar a lei. Se o objetivo da alteração normativa geralmente é, né, promover algo positivo, resolver um problema anterior, bom, vamos testar. E aí eu, de fato, testei, né, eu tive um caso de um cliente, entrei com ação anulatória, a execução fiscal foi ajuizada posteriormente, aqui em São Paulo, né, ambas as varas aqui em São Paulo, é tributo estadual, então eu tenho o mesmo tribunal para julgar as duas questões. Quando foi ajuizada a execução fiscal, eu entrei com a exceção de pré-executividade e falei, manda a execução fiscal para lá, para a vara de fazenda pública. Na primeira instância, levei a pancada. Na segunda instância, no Tribunal de Justiça, eu também perdi. Né? Eu até peguei o acórdão aqui. O acórdão do TJ. Assim, as duas ações estão tramitando em paralelo, né? Mas eu peguei até o acórdão do TJ porque, na verdade, não houve uma... Assim, eu perdi, não estou discutindo mais isso, mas assim, não houve uma manifestação muito profunda, né? O que foi dito aqui, primeiro falou da suspensão de elegibilidade, que não era nem o que eu estava pedindo, mas... E aí, com relação à conexão, falou o seguinte, por outro lado, não havia também como se admitir a existência de conexão entre a execução e a ação anulatória, anteriormente ajuizada pela agravante, pois é evidente a distinção de objetos e a vedação à acumulação de tais pedidos. Ou seja, foi uma resposta dada para uma regra que não existe mais, baseada numa regra que não existe mais. Certeza que é da vigência do CPC de 73. A interpretação, ou seja, mudamos a lei, mas continuamos, né, construindo a mesma. Né? Isso é um problema. Eu sei da experiência na advocacia, mas assim, não basta. Todo mundo tem que começar a fazer essa leitura, né, do ambiente do contencioso tributário para tentar revisitar especificamente essa questão. Na semana passada ou na outra, se não me engano, o Paulo Conrado enviou
trouxe, né, ao meu conhecimento, mandou por e-mail súmulas, propostas de súmulas do TRF da terceira região relacionadas com essa temática. Até por isso que também, vamos dizer assim, meio que me reviveu esse questionamento, porque eu testei lá para o meu cliente, levei a pancada, fiquei super chateada, porque eu acho que é uma interpretação factível, né, bem adequada, dentro do contexto normativo do CPC 2015, mas, e aí ele enviou essa notícia, essa informação, e aí ele colocou, eu tenho 2 propostas de súmula relacionada a isso, e aí para a gente ver que existe mesmo essa preocupação da justiça especializada. E no TRF da terceira região, o que eles colocaram? É o mesmo, vamos dizer assim, a mesma... não o mesmo tipo de resposta do TJ, mas a solução, vamos dizer, seria a mesma. Estabelece o seguinte: inviável a reunião de ação anulatória com execução fiscal correlata distribuída posteriormente. Então, mesmo cenário do meu teste. Anulatória primeira, execução fiscal em segundo lugar. Não posso reunir. No caso de a primeira ação ter sido ajuizada em vara não especializada em execução fiscal. Ok? Vara civil da anulatória, vara especializada em execução fiscal. Mas aí olha a proposta número 2. Para fins de fixação de competência, há conexão entre execução fiscal e ação anulatória posteriormente distribuída. Então, veja, uma questão de qual é a primeira ação que é ajuizada. Critério que, na minha visão, não tá previsto ali no artigo 55. Mas esse vamos dizer assim, é o cenário que a gente tem hoje, mas sei, né? Até já discutimos isso no grupo, que a gente precisaria de uma... Assim, é um problema estrutural, né? Porque o juízo da vara civil, ele não tem ali, eventualmente, o arsenal de pessoas e de instrumentos para produzir penhora. A gente precisaria de uma reformulação, vamos dizer assim, na parte da ponta de concretização dos dispositivos. Mas, bom, se a lei estabelece, então a gente precisa encontrar um caminho, né, que é para que essa norma ela se materialize. Do contrário, não precisava de CPC 2015 com relação especificamente a esse ponto que eu estou colocando aqui para vocês. Era isso, Janô. Era esse o ponto aí que eu queria trazer. Perfeito, não. Ótimo, a explicação foi ótima, é um tema aí super do dia a dia do contencioso aí do tributário, e nós aqui nos grandes centros, nas grandes comarcas, vivemos com isso, com as varas especializadas e as varas não especializadas. Isso aí e aí fica essa confusão, começa com a execução fiscal, exceção, embargos, anulatória, e aí às vezes tem três processos, 2 ações ali julgando o mesmo crédito tributário, com risco de ter uma decisão conflitante, que seria horrível, né? Uma situação péssima para o contribuinte. E além de, é o que você acabou de pontuar, né? Seriam várias ações discutindo a mesma coisa. Gente, que mundo que a gente vive, né? Por isso é importante a gente revisitar os dispositivos do CPC com esse binóculo, né? Para que a gente também pense no impacto positivo dessas regras e como elas precisam se reverberar na vida da advocacia. Porque, do contrário, a gente fica na mesma. Com certeza. Está ótimo. Poxa, muito obrigado, professora Camila. Estamos aqui felizes aí com a live. Vamos marcar outras até. Fica um convite próximo para tratar da suspensão da exigibilidade do crédito, né? Aí vai ser um tema bastante relevante. Então... não, achei super legal a sua ideia para a gente falar aí de sobrestamento na hipótese aí dos precedentes vinculantes, né, da afetação temática via precedente vinculante e suspensão de exigibilidade. Acho bem bacana mesmo a gente pensar aí, né, em trabalhar esse assunto numa outra oportunidade. Tamo junto, como se fala, tamo junto, Janô. Vamos sim, vamos marcar sim. E fica também aí o convite para quem ainda não fez o congresso do IBET a semana que vem, né? E lá vão ser
debatidos, levados aí uma série de questões interessantes, aí, super relevante, inclusive para a mesa que a professora Camila vai estar, que é a mesa de processo. Certamente aí, super importante. Então, muito obrigado. Para quem ainda não se inscreveu, putz, é fechar o ano com chave de ouro, né? De platina, eu acho, viu? Não é nem de ouro, chave de platina, eu adoro. Eu vou chegar lá até com antecedência, porque daí eu já, né, começo a sentir toda aquela energia, é um fechamento de ano fantástico. Tomara que todo mundo que está aqui conosco possa ir, a gente se encontrar e ganhar um abraço apertado pessoalmente, né? Vamos sim, com certeza. Então, você vem? Muito obrigado. Você vem, né? Vou, com certeza. Estarei lá todos os dias. Então tá bom. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez, viu? E Obrigada, pessoal, também. Gratidão. Obrigado. Tchau, tchau.